Nós podemos ler em uma só voz. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O Salmo 121, irmãos, é classificado como um cântico de degraus, cântico de romagem. Ele era cantado pelos peregrinos judeus que subiam a Jerusalém para adorar o templo. Lembra que o Senhor Jesus, com os moradores ali de Nazaré, subiram para adorar o Senhor, e Maria depois perde Jesus ali na presença, né, dos seus companheiros de jornada. A jornada para a cidade sagrada era muitas vezes perigosa, com montes que poderiam abrigar assaltantes ou animais selvagens. O salmista, no entanto, expressa sua total segurança em Deus, que o guarda de todo mal e o não deixará tropeçar. Quanto mais distante, a viagem seria perigosa. Mesmo sendo terra do Senhor, tinha os infiéis, né? A mensagem do Salmo 121 continua sendo relevante para nós, lembrando-nos que, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida, podemos confiar na proteção e cuidado de Deus. Ele é o nosso auxílio e a nossa fortaleza, e nos guarda em todos os momentos da nossa caminhada. Por isso, vamos tratar do seguinte tema: o protetor da igreja. A primeira lição que eu gostaria de extrair é que o protetor da igreja é o Criador do universo. Leamos o versículo 1. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem guarda a igreja é o dono do universo. O nosso socorro tem a assinatura do Criador. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando as dificuldades aparecerem gigantescas, como as montanhas, vamos lembrar, o nosso protetor é maior do que tudo o que ele mesmo criou. Não tem ninguém igual ou semelhante ao nosso Deus. O Deus que sustenta o universo é o mesmo Deus que se inclina para nos socorrer. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na caminhada por este mundo caído, grandes perigos se levantam para nos afastar de Deus. Sejam as provações, sejam as tentações. Em nós mesmos não temos forças para vencer esses obstáculos, mas os nossos olhos devem estar fixos no Senhor. Veja o que Josafá disse. Leamos aí, 2 Crônicas 20, 12. Segundo livro das Crônicas. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Pode vir qualquer exército, mas Deus é o nosso guardador, o guarda de Israel. Reconhecer a nossa incapacidade não é ato de covardia, mas o primeiro passo para ativar o livramento de Deus. É quando estamos na dependência do Senhor que Ele opera maravilhas. Paulo diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte. As armadilhas do inimigo tentam a todo custo roubar nossa comunhão com o Pai.
atraindo-nos para um caminho de separação. Vamos vigiar. O adversário sabe que o seu fim está decretado. Ele está destinado ao lago que arde com fogo e enxofre. Por isso, em sua rebeldia, ele tenta nos afastar de Deus ao longo da caminhada. Entender a gravidade deste perigo nos move a buscar uma intimidade maior com o Senhor, pois somente escondidos em Deus estamos seguros contra os laços do opressor. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. As paixões pecaminosas é um perigo que nós enfrentamos nessa caminhada. As paixões pecaminosas do nosso próprio coração tentarão nos influenciar a usar o nosso corpo para o pecado, tornando-nos impuros diante de Deus. A ordem bíblica, porém, é não deixar que o pecado reine em nós. O apóstolo Paulo nos convoca a uma tomada de posição. Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Fomos chamados para romper com a sujeira do passado e nos apresentar a Deus como quem reviveu dentre os mortos, fazendo de cada membro do nosso corpo um instrumento de justiça. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O mundo ao nosso redor oferece distrações, mas elas são mortais. Quem tenta sabotar nossa jornada com Cristo é sempre a carne, o mundo e o diabo. Vamos manter os olhos na eternidade, porque é de lá que vem o nosso refúgio e fortaleza. Outro inimigo que nós encontramos é o mundo. A cultura atual tenta moldar nossos desejos e nos afastar do Pai, seduzindo-nos com prazeres efêmeros, passageiros. Se nós nos prendermos a essas amarras, colocamos em risco o desfrute da herança. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembremos o conselho bíblico: o mundo e tudo que ele oferece estão afundando e vão passar. 1 de João 2:27. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Pena que Demas amou o presente século e foi para Tessalônica, né? Não ouviu o conselho de João. A verdadeira segurança e estabilidade pertence àqueles que escolhem obedecer a Deus, pois esses permanecerão firmes por toda a eternidade. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. As dificuldades da vida. Nós vimos a carne, o mundo, o diabo, mas tem as dificuldades pessoais dessa vida. As dificuldades da vida tentarão se levantar como gigantes de desânimo para nos paralisar e roubar a nossa fé, como diz Êxodo 16. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Como é perigoso esses dramas existenciais, eles podem nos afastar do Senhor. O deserto, irmãos, tem a capacidade de revelar o que está no nosso coração, assim como o povo de Israel no deserto, que diante da escassez murmurou contra Moisés e desejou voltar para a escravidão. Muitos que corriam bem, de ti longe agora vão. Nós também corremos o risco de olhar para trás,
quando o cansaço abate. O desânimo tenta nos fazer esquecer os milagres do passado e duvidar do cuidado de Deus no presente. A decepção, irmãos, com pessoas, por exemplo, dentro da igreja, pode se transformar em uma muralha de ressentimento. Se não bastasse essas crises que nós falamos, há essa possibilidade de mal entendimento de uns para com os outros. No entanto, o nosso vínculo deve estar firmado em Cristo, não na imperfeição dos homens. Quando somos feridos por um irmão, o desapontamento tenta fechar o nosso coração e nos fazer retroceder na fé. Muitos que são chamados desigrejados se queixam disso. Fulano é assim, fulano é assado, e acabam abandonando a igreja. Contudo, Jesus nos ensina que a resposta para as ofensas repetidas não é isolamento, mas o perdão. Diz Mateus 18, 22. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Derrubar as muralhas da mágoa por meio do perdão é o que protege a nossa própria comunhão com o Pai. Veja que tudo isso são instrumentos para nos afastar do Senhor. O crente genuíno não ignora a realidade das dificuldades, mas caminha em paz, porque conhece intimamente aquele que o sustenta na jornada. Ter fé não significa viver uma vida sem batalhas, mas sim saber quem está no barco conosco. Sim, porque a gente tem uma ideia romântica que se Deus nos protege, nenhum mal, diz um salmo, te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Esse versículo é mal aplicado, não é isso que quer dizer para esta vida. Só na eternidade nenhum mal nos alcançará. O apóstolo Paulo resumiu essa convicção profunda ao dizer em Timóteo 2, de 1 a 12. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. As lutas são reais, mas o nosso ajudador é infinitamente maior do que todas as coisas. Pastor, como é que eu vou vencer o exército de Satanás? E a carne dentro de mim? E o mundo? E a dificuldade financeira? E a saúde? Deus. É Deus que nos sustenta. É Deus que garante a nossa vitória. O socorro divino não é uma mera possibilidade ou uma última alternativa. Ele é uma realidade concreta e garantida para todo servo de Deus, todo servo de Jesus Cristo. Nós não servimos a um Deus que talvez apareça para nos ajudar. A palavra declara com autoridade absoluta, Salmo 46, versículo 1, vamos dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando a crise bate à porta, o livramento do Senhor não é uma hipótese pela qual torcemos, mas uma certeza na qual descansamos. Porque Paulo orou, afasta de mim esse espinho, afasta de mim esse espinho. Qual foi a palavra do Senhor para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O próprio Jesus também orou, passa de mim este cálice, por 3 vezes. Mas qual foi a resposta? Um anjo para consolar. Continua a sua caminhada. Você vai receber a recompensa. A criação é o espelho do poder do nosso guardador. Olhar para a grandiosidade do universo nos lembra de quão seguro estamos em suas mãos. Nós esquecemos do poder de Deus, né? Em Jonas, capítulo 1, mesmo em meio à iminência de um naufrágio, há uma declaração de soberania. O Deus do céu governa o mar e a terra, porque ele mesmo os fez. Foi assim que Jonas falou para aquelas pessoas, mesmo sendo infiel, desviado ali da vontade do Senhor. Cada montanha, cada oceano e cada estrela no céu é testemunha silenciosa da sabedoria daquele que cuida de nós.
O nosso protetor não é limitado. O seu poder é medido pela imensidão de tudo que ele criou. Ele é maior que tudo, que todos. Porque muitos crentes que não são da linhagem presbiteriana dizem: como é que você pode ter certeza da salvação? Por causa dele. É ele que garante a salvação. Por isso que nós vamos chegar. Nós podemos chegar sentados ou então em pé, mas vamos chegar. Não existe na terra nem nos céus ninguém que se assemelhe ao nosso defensor. Ele não tem rivais e ninguém pode bloquear a sua ajuda em nosso favor, como diz o Salmo 113, versículo 5 e 6. Vamos ler? Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele é tão grande que ele precisa se inclinar para ver o que está embaixo. Esse Deus incomparável não usa sua grandeza para se distanciar, mas para intervir. Lembra que lá no Êxodo, eu vi o sofrimento do meu povo e desci para livrá-lo. Quando ele decide erguer o desvalido do pó e mudar a história consideradas impossíveis, não há força espiritual ou terrena capaz de impedir o seu agir. Porque agindo Deus, quem impedirá? Para termos o Criador como nosso protetor, necessitamos nos relacionar com o Senhor Jesus. Não pode ter esse protetor se não tem Jesus. O Filho é a única porta de acesso ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe comunhão com Deus baseada em conceitos genéricos ou ser religioso. O apóstolo João é categórico em 1 João 2,23. Vamos ler? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ter a proteção e o cuidado do Todo-Poderoso exige obrigatoriamente uma aliança de fé e relacionamento com Jesus. Se não se batizou ainda, tem de se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manter a comunhão constante com Cristo é indispensável para estarmos debaixo da cobertura da proteção divina. Falando de cobertura, os pastores aí de algumas igrejas estranhas disseem: olha, você está debaixo da minha cobertura. Minha cobertura? Você vai morrer, não fique debaixo dela, não. Fique debaixo da cobertura do Senhor Jesus. Né? A segurança cristã não é estática, ela exige permanência. Jesus nos deixou uma regra clara, inegociável. João 15:4. Vamos ler? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sair da presença de Cristo é se expor aos perigos deste mundo, abandonar o Senhor. Nossa proteção e frutificação dependem totalmente da nossa conexão diária com o Senhor, comunhão constante. As provações e tentações tentarão desviar os nossos passos, mas a nossa esperança de vitória está ancorada no poder absoluto do nosso Deus. Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viver neste mundo significa enfrentar dias de aperto, em que a nossa fé é testada ao limite. Tiago até fala do fogo que vem para nos provar. Mas as provações não vêm para nos destruir, e sim para amadurecer a nossa comunhão com Deus. Que coisa gloriosa. Porque eu estou sofrendo. Está sofrendo porque Deus está formando um caráter santo. Por isso que nós estamos sofrendo. Diante de cada ataque ou escassez, o Deus Todo-Poderoso se levanta como o nosso ajudador. A nossa esperança não se baseia na ausência de dificuldades, mas na certeza de que o Senhor nos dará a força necessária para vencer cada uma delas.
O Deus em que depositamos a nossa esperança tem poder para realizar qualquer coisa em nosso favor, desde que esteja alinhado à sua soberana vontade. O poder de Deus não tem limites, mas o seu agir é sempre governado por sua sabedoria, como diz João, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós não dobramos a vontade de Deus à nossa. Nós descansamos sabendo que o Deus que tudo pode sempre escolherá o que é melhor para nós. É estranho isso para nós, evidentemente, porque Jó passou o que passou. Ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele precisou passar por aquela experiência tão amarga. 10 filhos, bens e saúde. Deus está mais interessado na nossa santidade do que no nosso conforto, pelo menos aqui nesta vida. Tenha paciência. O silêncio ou a demora aparente do Pai são ferramentas de amor. Quando as dificuldades persistem, o nosso coração humano tende a achar que Deus nos esqueceu. Não, Deus nos esqueceu. Lembremos que até o Senhor Jesus Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas antes ele tinha dito: o Pai nunca me abandona. O Pai sempre está comigo. O Pai sempre me ouve. Mas a verdade é que o auxílio divino trabalha com uma perspectiva celestial. Romanos 8 nos lembra que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se a luta ainda não foi eliminada, é porque Deus está usando esse cenário para fortalecer a nossa fé, moldar o nosso caráter e nos preparar para a glória futura. Esperemos com paciência. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. A nossa expectativa de socorro divino não é uma ilusão, porque ele está ancorada na nossa comunhão diária com o Pai por meio de Jesus. Quando o dia mau chegar e as forças se esgotam, o crente não entra em desespero, pois ele tem uma linha direta com o trono do universo. Fala com Deus, meu irmão. Busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Esse relacionamento com Deus, conquistado por Cristo na cruz, transforma o Senhor de um juiz distante a um pai protetor. Cultivar a intimidade com Jesus é o que mantém a nossa esperança viva e a nossa certeza de que o Todo-Poderoso responderá ao nosso clamor, às nossas orações. Em segundo lugar, meus irmãos, vamos ler aí? O protetor? Vamos ler? Igreja nos mantém no caminho do Senhor. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Amém. É o Senhor que nos mantém trilhando, foi acrescentado aí, no caminho da salvação. O texto sagrado nos garante que ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Isso nos mostra que a nossa perseverança é fruto direto da vigilância contínua e graciosa de Deus sobre as nossas vidas. Por que nós vamos ser salvos? Porque ele não vai deixar os nossos pés se desviarem. Ele vai nos sustentar. Olhar para os testes e provações desta vida terrena pode, às vezes, nos causar medo e a sensação de que não conseguiremos chegar até o fim. Mas não precisamos nos desesperar. O Senhor prometeu caminhar lado a lado conosco, como Ele mesmo nos garantiu em Isaías. Vamos ler Isaías. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas,
Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que promessa gloriosa! A nossa vitória não depende da calmaria do caminho, mas da presença daquele que caminha conosco, o Senhor Deus. Infelizmente, há momentos em que deixamos de ouvir a voz do Senhor, tropeçamos e nos deixamos embaraçar pelo pecado. Quando isso acontece, experimentamos a dor da disciplina, mas a história não termina na queda. O nosso Deus é rico em misericórdia. Ele estende a mão, nos levanta e nos fortalece para continuarmos a nossa viagem rumo ao novo céu e à nova terra. Como nos conforta a palavra em Provérbios? O que diz Provérbios? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Coisa gloriosa. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Cair não define o cidadão do reino. O que define é a graça que o coloca de pé novamente. Para nós que estamos verdadeiramente em Cristo, o desvio definitivo é impossível. Ah, mas ele estava na igreja e saiu. Tem que saber se ele é um eleito verdadeiramente. Porque o eleito pode temporariamente se afastar, mas volta ao caminho do Senhor. O protetor da igreja preserva a nossa fé e impede a apostasia, não por causa dos nossos próprios méritos, mas por causa da eficácia da oração de Jesus em nosso favor. Lembra a oração de Jesus? João 17,15. Cristo intercedeu por nós dizendo: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Será que o pai não vai ouvir o filho? Sempre ouve. Estamos protegidos no mundo porque a oração do Filho de Deus garante a nossa preservação até o fim. Não, a oração do pastor é fraquinha. Sim, é fraquinha mesmo, mas a de Jesus não. Ela é poderosa e já foi feita lá atrás, já está registrada, já está salvo, né? Então, o que é que você tem de fazer? Senhor, olha aqui que Jesus pediu. Não precisamos temer as ciladas do inimigo, pois o defensor da igreja nos reveste com sua armadura e nos enche com seu poder. Diante dos ataques espirituais, ele nos dá a estratégia e a proteção necessária para escapar dos laços das trevas. Lembremos do conselho do apóstolo Paulo em Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Revestido de Deus, o dia mau passa, mas você permanece firme. Glória ao Senhor. É por meio do auxílio contínuo do Espírito de Deus que nós encontramos forças para vencer nossas paixões. Sozinhos nós falhamos, mas pelo poder de Cristo nós esmagamos os desejos da carne e manifestamos o caráter santo do Senhor. O apóstolo Paulo nos dá este alerta, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A vida abundante não está em ceder aos impulsos, mas em deixar o Espírito governar nosso ser. Andai no Espírito, obedeça ao Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O protetor da igreja utiliza a sua lei como uma bússola para nos orientar. É através dos seus mandamentos que ele nos ensina a identificar e a rejeitar as propostas indecentes e enganosas deste mundo, mostrando-nos o caminho seguro por onde devemos andar. Quando conhecemos a palavra, o erro não nos engana. A lei do Senhor não exige para nós, a lei do Senhor não existe para nos prender, mas para nos dar o discernimento necessário para dizer não a
tudo que tenta nos afastar da santidade. Então, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O guardião da igreja colocou em nossas mãos ferramentas poderosas que garantem a nossa vitória contra qualquer adversário. No entanto, se negligenciarmos esses instrumentos, vamos experimentar a amargura da derrota. A nossa restauração só acontece quando voltamos a levar a sério o nosso viver com Deus. Foi exatamente isso que o Senhor advertiu a Josué quando ele assumiu a liderança do povo. Josué 1:8. Vamos ler? Não cesses de falar deste livro da lei, antes, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O sucesso não é automático, ele depende da nossa fidelidade à palavra. Ler a palavra e andar de acordo com a palavra. Às vezes ficamos esperando que a segurança da nossa alma haja apenas como raios, trovões e milagres para nos salvar. E embora ele possa agir de forma sobrenatural, no dia a dia ele prefere operar por caminhos naturais, blindando-nos contra as tentações e perigos que nem imaginamos. Pense na diferença entre o Êxodo e a história de Esther. No Egito, Deus quebrou as leis da natureza para arrancar o seu povo de lá. Mas na história de Esther, a salvação veio por meio de uma noite de insônia do rei. O rei sonhou, não conseguiu dormir e mandou pegar os pergaminhos para ler. De um banquete e de uma coragem de uma mulher. Deus usa as coisas simples e cotidianas da nossa vida para nos dar o livramento e nos manter firmes no caminho dele. Não vai aparecer anjo, talvez, nenhuma voz vinda do céu, mas Deus vai usar vizinho, o pai, a mãe, a igreja, as circunstâncias para nos abençoar e nos livrar do mal. A nossa certeza da salvação, irmãos, não repousa na firmeza das nossas próprias mãos, mas no fato de que o preservador da igreja é o Deus Todo-Poderoso. A porta do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se a nossa eternidade dependesse da nossa própria força, nós a perderíamos hoje mesmo. Mas porque fomos selados e guardados por aquele que tem todo o poder no céu e na terra, a nossa redenção está absolutamente garantida. Ele é o Alfa e o Ômega. O Deus que começou a boa obra tem o poder de completá-la. A nossa segurança é inabalável, porque o nosso guardião é onipotente. É Deus, irmãos, que nos assegura, que nos segura e não nos deixa sair do caminho dele. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando a gente para e pensa em tudo que já passou, a única explicação para estarmos de pé hoje é a mão de Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, com um coração cheio de paz, a gente pode olhar para o céu e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos aqui hoje porque o sustento dele não falhou. E podemos ter certeza que não vai nos soltar agora, vai nos levar até o fim da jornada. A perseverança dos santos não é uma conquista da vontade humana, mas uma obra soberana e graciosa de Deus. O antídoto contra o desânimo espiritual é a autorrenúncia do nosso olhar. Devemos parar de contemplar nossa própria insuficiência e passar a contemplar a total suficiência de Deus. Ah, não vou ser salvo porque eu sou fraquinho. Sim, nós somos fraquinhos, mas nosso Deus é forte. Então pare de olhar para si e olhe para o Senhor. É olhando para Ele, olhar para mim e sede salvos todos moradores da terra. Como nos lembra o autor de Hebreus, devemos correr a carreira proposta a nós, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Nele a nossa perseverança está segura. Cuidado para não confundir a graça de Deus com desleixo espiritual. A sustentação divina nunca exclui a nossa obediência prática. Sabe por que muitos caem? Porque a queda não começa no dia do pecado. Ela começa muito antes, na negligência da oração, da leitura da palavra e do temor a Deus. Então, é obrigação nossa examinar as Escrituras, orar de manhã e ter a nossa devocional, porque isso vai nos fortalecer, nos dar habilidades para suportar as tentações. Quando alguém vive caindo, ignorando a vontade de Deus, isto é evidência clara de que não há comunhão real com o Senhor. Estou fraco, nunca fico em pé. Desde que eu conheço Miranda, é assim que ele anda, né? Deus que não há comunhão real com o Senhor Deus. Ele sustenta aquele que, mesmo fraco, deseja obedecer e andar na sua luz. Um coração contrito e compungido, Deus não desprezará. Quando entregamos a vida de verdade na mão de Deus, ganhamos a maior segurança que alguém poderia ter para caminhar neste mundo. Lembre que nosso estado é o estado mais violento da nossa nação. Aqui tem o maior número de gangues, de grupos. Já passamos o Rio de Janeiro. Como é que nós podemos estar seguros? Deus é a nossa fortaleza. Pelas lutas da vida, sabemos que o destino final é o novo céu e a nova terra. Não precisamos mais ter medo do amanhã, porque o dono do amanhã está guiando os nossos passos. Se ainda não fizemos essa entrega total, façamos agora. É o único jeito de garantir que vamos chegar seguros até o fim da jornada. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Terceiro, o protetor da igreja nos guarda continuamente. Vamos lá? Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Para aqueles que dizem que Deus sonha, aí o negócio pega. Porque quando Deus estiver sonhando, o diabo vai fazer um estrago na vida da pessoa, né? Quem acredita que Deus dorme e que sonha. Não, Deus não dorme, não sonha, está acordado. Enquanto nós cansamos e precisamos de repouso, aquele que cuida de nossas vidas permanece acordado. A palavra nos dá essa doce certeza. O nosso protetor não cochilará. Sim, é um fato absoluto. Grandes acidentes na estrada acontecem por causa de quê? Um cochilo. O cara dormiu um instantinho, pronto. Foi fatal aquilo ali. O nosso protetor não cochilará. Sim, é um fato absoluto. O guarda de Israel não cochila nem dorme. Podemos descansar nossos corações à noite, porque o nosso Deus passa as madrugadas cuidando de nós. Que coisa maravilhosa, que proteção. A nossa segurança reside no fato de que Deus não possui nenhuma carência ou necessidade, pois Ele é absolutamente autossuficiente. Ele não depende de nós para existir ou para ser Deus. E é justamente por ser pleno em si mesmo, o seu cuidado não falha. Ele não desvia os olhos de nós por um único instante, como Paulo declarou em Atos. Vamos ler? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Um Deus que não precisa de nada, é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades sem nunca se cansar ou se distrair. Mesmo em meio às piores tempestades, Deus nunca está indiferente. Ele controla o tempo e as forças dos ventos
para garantir que não sejamos destruídos. Salmo 124. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, quando as crises nos cercaram, teríamos sido engolidos vivos e submersos pelas águas impetuosas. Louvado seja Deus que nos protegeu e não permitiu que fôssemos despedaçados. Glória a Deus. Nas provações da vida, irmãos, nunca pensemos que o Senhor abandonou o seu posto de protetor. Tudo o que enfrentamos já nos foi alertado pela palavra de Deus e podemos ter a certeza absoluta de que nada nos separará do amor de Cristo. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Existe um equívoco em achar que o amor de Deus nos brinda de sofrimentos nesta vida. A verdadeira proteção divina nos sustenta em meio às perseguições e à própria morte, garantindo que o mal não terá a última palavra sobre as nossas vidas. Então, repense aí nesse conceito de segurança. Apocalipse diz, Apocalipse 2, entendemos que a tribulação tem prazo de validade, mas a fidelidade a Deus nos conduz à indestrutível coroa da vida. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. A presença de Deus é a nossa proteção diária. Se hoje continuamos firmes no caminho, não é por mérito nosso, mas porque a nossa conservação é uma obra exclusiva do Senhor. Há alguns que ficam querendo saber de operações divinas na vida, que nós estamos aqui no Senhor porque Ele está nos sustentando. Devemos entender que o cuidado de Deus não funciona como uma blindagem contra as adversidades. A verdadeira essência da proteção divina está no fato de que, embora o mal nos cerque, Ele é capaz de nos proteger para que não nos afastemos completamente do Senhor. A nossa jornada com Deus exige que creamos em sua presença invisível, independentemente das circunstâncias. Ainda que os nossos sentimentos humanos falhem em percebê-lo e as nossas emoções hesitem, a realidade do cuidado divino permanece inabalável ao nosso lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo. A sua vara. Aqueles que vivem em desobediência ao Senhor não devem se iludir achando que contam com a sua presença protetora. Ainda que sintam algum arrepio ou emoção passageira, a verdade é que Deus não está com quem escolhe caminhar longe dos seus mandamentos. Então não vamos confundir caminho errado e pensar que Deus está conosco. Não está. Ele está com aqueles que andam em espírito e em verdade. Quarto lugar. O protetor da igreja nos guarda de sucumbir aos perigos dos problemas desta vida. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A entrada do pecado no mundo trouxe consequências severas para a nossa existência. Toda forma de desconforto e adversidade passou a ser possível, tanto a vida terrena como o ambiente de provações. É o que testemunha o texto sagrado em Gênesis. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Como parte da humanidade, nós enfrentamos as mesmas adversidades e sofrimentos que qualquer outra pessoa. Crente fica desempregado, crente fica doente, crente tem drama na família, crente tem doença incurável,
todos esses dramas comuns visitam um crente também. No entanto, há uma diferença crucial. Nas horas de tribulação, nós contamos com o auxílio e consolo de Deus. Essa realidade humana comum é descrita em Eclesiastes 9:2. Tudo sucede de igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto o que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Há momentos na vida em que essas tempestades parecem ter se aliado para nos visitar e fazer morada conosco, tornando os dias intensamente difíceis. Nessas estações de dor, o conselho de Eclesiastes 7:14 se torna nosso norte. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, só essa revelação diz que Deus fez o dia ruim. O seu dia ruim foi feito por Deus. Deus elaborou lá, planejou. Hoje vai ser o dia de Ednei. Vou pegar ele amanhã. Não tem misericórdia, vai acontecer. Se Deus decretou, vai acontecer. Porque está escrito. Tem o dia da prosperidade, o dia da alegria, mas temos também o dia da tristeza. Evidentemente que não profetizei nada aqui, nem disse nada em nome do Senhor, só fiz apenas uma ilustração. A soberania de Deus sobre os luminares da criação nos garante que Ele também governa o tempo das nossas aflições. A obediência do cosmo ao Criador nos convida à paciência na tribulação, na certeza de que o favor divino supera qualquer noite de dor. É o que nos conforta o Salmo 30. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Deus nos mostra que Ele mesmo determinou as estações da natureza, revelando que cada uma delas dá lugar à próxima no tempo certo. Na vida humana não é diferente. Passamos por ciclos e estações que começam e terminam debaixo do controle e do relógio do Senhor. Né? Por isso que nossa vida assim, é tão conturbada. Nas horas da angústia, as Escrituras nos oferecem refrigério ao revelar a ineficácia da preocupação humana. O texto sagrado nos direciona a fé, exortando-nos a depender exclusivamente da providência diária do Senhor para com o seu povo. Os momentos de crise são usados por Deus para trabalhar o nosso caráter. Podemos passar por essas provações com confiança. Como diz Tiago, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Em último lugar, o protetor da igreja nos protege dos inimigos espirituais. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Todo aquele que crê em Cristo enfrenta uma jornada dupla. Além da luta contra as adversidades comuns a todos os homens, ele encontra a oposição constante da carne, do mundo e do diabo. É muito pesado, né? O diabo está ali na espreita, o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Paulo nos lembra da natureza dessa batalha, Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. O mesmo adversário que enganou Eva, levou Davi ao pecado, atacou Jó e perseguiu o próprio Cristo, hoje arma ciladas contra cada um de nós. Imagine. Reconhecer que não temos força própria suficiente para resistir a esse poder espiritual é o primeiro passo para a vigilância. Como diz Pedro, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Na cruz, Jesus desarmou Satanás e seus demônios. Ao fazer isso, ele colocou à nossa disposição a armadura de Deus, para que sejamos capazes de resistir a todos os ataques do mal. Diz Lucas, nós temos poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada nos fará dano algum. No entanto, para vencer o maligno, precisamos nos render e deixar o Senhor nos revista diariamente. E essa vitória que celebramos em Colossenses 2. O que é que diz? Tendo cancelado o escrito de dívida, removeu inteiramente, cravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Confrontamos-nos ainda com o inimigo intrínseco, que é a velha natureza, cujo intento é corromper o nosso homem interior e inclinar os nossos membros à prática do pecado. Nossa resistência humana é inteiramente suficiente para suportar este assédio, o que nos remete ao conflito em Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Além da carne e do diabo, vivemos um verdadeiro campo minado, cercado por propostas atraentes e um estilo de vida que desagrada a Deus. Sem o auxílio divino e externo, seremos fatalmente influenciados por este mundo. Essa terrível atração mundana é ilustrada em 2 Timóteo 4,10, do triste relato de Demas. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Mas Deus, irmãos, está do nosso lado. E não existe inimigo que ele não possa derrotar. Diante de todas as lutas contra a carne, o mundo e o diabo, a nossa segurança repousa nessa verdade de Romanos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para contrapor o pecado em nosso ser, Deus nos concede a habitação interna do Espírito Santo em nosso corpo mortal, visando mortificar as obras da carne e forjar a imagem de Cristo em nós. Essa é a razão do Espírito Santo estar em nós. Mediante a submissão voluntária às orientações das Sagradas Escrituras, nós somos capacitados a triunfar sobre o antagonismo, como um antídoto aos apelos pecaminosos da nossa cultura. O Senhor nos ortogou as Escrituras, capacitando-nos a discernir os falsos ensinos e expondo o desfecho terrível reservado aos que se desviam. Trata-se de uma solene advertência contra a colheita do pecado, conforme expressa Gálatas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, mediante a Bíblia, somos instruídos na retidão da vida e na promessa da bem-aventurança eterna reservada aos que perseveram na verdade. Todavia, o caminho com o Altíssimo exige fidelidade. Do princípio ao fim, Deus assegura a sua presença se nele permanecermos, mas assevera que se o abandonarmos, ele igualmente nos abandonará. Deus nos concede o equipamento necessário para enfrentar os adversários.
cabe a nós nos apossarmos desta graça. Infelizmente, perderemos algumas batalhas ao longo do caminho, mas Deus nos garantirá a vitória na guerra. Por outro lado, o homem sem Cristo não participa desse combate. Pelo contrário, ele vive aliado aos inimigos do Senhor e do seu povo. Então é bom estar na luta do que estar do lado de lá, né? Concluo, meus irmãos. Estar protegido por Deus não nos isenta de sofrer ou lutar, mas nos dá certeza de preservação final. É preciso lembrar que a desobediência afasta o crente do cuidado do Senhor, deixando-o vulnerável aos inimigos até que haja um arrependimento sincero. Além disso, aqueles que rejeitam a Cristo estão totalmente desprotegidos contra o mal. No fim, a nossa grande certeza de salvação não vem de nós mesmos, mas da ação conjunta trinitária, a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Vamos ficar de pé